Ricardo caminhava tranquilamente pela rua principal da cidade. Recentemente, a empresa onde ele trabalhava como engenheiro há quase 15 anos tinha se mudado para um prédio novo. Embora o trajeto fosse mais complicado por causa da distância e do trânsito, o visual bonito do edifício e da cidade compensava o incômodo. O centro era cheio de praças, parques e gente inteligente. Em vez de correr pro carro depois do expediente, Ricardo começou a relaxar passeando pelas ruas. O clima animado, com crianças segurando balões e tomando sorvete, e casais de idosos apaixonados, fazia cada dia parecer uma festa. Quando ele finalmente chegava ao carro, o trânsito da noite já tinha diminuído bastante. A casa ficou mais aconchegante desde que Janete se mudou. O apartamento agora tinha cheiro de comida caseira, pães frescos e perfumes femininos. Janete era carinhosa, gentil e reconfortante. Ricardo sentia seu coração amolecer perto dela, apesar das dificuldades que enfrentou. Nem todo mundo aguentaria o que aconteceu com a família de Ricardo. O homem achava que não conseguiria mais sentir emoções fortes, mas Janete provou que ele estava errado. Ela trouxe uma alegria tranquila para a sua vida. Juntos, eles curtiam assistir séries de TV, fazer piqueniques com os amigos e viajar para a praia na baixa temporada. Mesmo assim, Ricardo não conseguia se livrar completamente dos pensamentos pesados. E como poderia, quando ainda não se sabia direito o que tinha acontecido com Suzy? Pais jovens com crianças pequenas, especialmente meninas de 4 ou 5 anos, ainda chamavam a atenção de Ricardo. Agora ele observava uma família em particular, uma mãe jovem e um pai usando uma camiseta estampada colorida e bermuda jeans. Eles tinham 2 filhos, um menino de 8 anos com cara de tédio e uma menininha curiosa de 4 anos. Ricardo percebeu que os pais pareciam um pouco cansados das perguntas sem fim da garotinha. A mãe respondia com uma palavra só, enquanto o pai às vezes pedia irritado para a criança ficar quieta. Ricardo pensou consigo mesmo como esses pais jovens não percebiam a alegria de segurar a mãozinha da filha e conversar com ela. Agora, Ricardo responderia feliz a 1 milhão de perguntas de uma menininha de 4 anos. Como diz o ditado, muitas vezes não damos valor ao que temos. Anos atrás, Ricardo adorava ser pai. Sua filha Suzy nunca o irritava quando ele era um pai jovem. Talvez fosse porque ele e a esposa Janete tinham desejado muito ter um filho. Ricardo e Janete se conheceram na faculdade, estudando engenharias parecidas. Eles faziam várias aulas juntos. Ricardo logo notou Janete, uma aluna bonita e quieta de olhos azuis grandes. Por ser uma das poucas mulheres no curso, Janete se destacava com seu cabelo claro ondulado, olhos expressivos e traços delicados. Mas Ricardo não se interessou por ela só pela beleza. O que o atraiu foi a sinceridade dela. Diferente das outras garotas, Janete não flertava nem enganava ninguém. Ela era apaixonada pelos estudos, assim como Ricardo. Qualquer tentativa de romance dos outros alunos era educadamente recusada. Quando Ricardo fez dupla com Janete num projeto, o trabalho em equipe deu tão certo que virou amizade. Com o tempo, a amizade floresceu em amor. Janete e Ricardo tinham muito em comum, cresceram em famílias parecidas, tinham os mesmos interesses e planos de vida bem alinhados. Os dois queriam construir uma carreira, conquistar seu espaço e só depois formar uma família. Depois de se casarem e alugarem um apartamento, Janete foi trabalhar num laboratório de pesquisa, continuando seu trabalho científico. Ricardo escolheu um estágio no departamento de engenharia de uma fábrica. No começo os salários eram modestos, mas conforme foram subindo na carreira, a renda aumentou. Com o tempo, conseguiram comprar o próprio apartamento e reformá-lo. O casal vivia em harmonia. Ricardo achava fácil e agradável conviver com Janete. Eles se entendiam por instinto, resolvendo as discordâncias conversando e negociando, em vez de brigar. A mãe de Ricardo uma vez disse que com o jeito metódico e certinho dele, nenhuma garota o aguentaria. Janete provou que ela estava errada, sendo tão racional e conscienciosa quanto Ricardo. Parecia que eles tinham encontrado a parceira perfeita um para o outro. Ricardo estava feliz. Sua vida estava se desenrolando ainda melhor do que ele sonhava. Tinha um emprego interessante e bem pago, uma esposa amorosa e compreensiva, e uma bela casa. 7 anos depois de se casarem, Ricardo e Janete começaram a falar sobre ter filhos. Eles tinham se preparado financeiramente para os futuros herdeiros.
Todos os avós esperavam ansiosos pelos netos e prometiam ajudar a cuidar das crianças. Isso significava que Janete não precisaria sacrificar sua carreira no instituto de pesquisa. O casal decidiu encarar a paternidade de forma consciente. Fizeram um check-up médico completo para minimizar o risco de problemas de saúde no bebê. Foi então que descobriram que Janete tinha sérios problemas de fertilidade. A gravidez é praticamente impossível, declarou o famoso médico que Janete finalmente conseguiu consultar. Não tem nenhuma chance, Ricardo pediu esclarecimentos. Ele tinha acompanhado a esposa à clínica naquele dia. Bem, vocês podem tentar vários tratamentos, o médico respondeu evasivamente. Mas esses métodos são caros e demorados, sem garantia de resultado. Infelizmente, anomalias congênitas acontecem. Essa notícia foi um choque para o casal. Tudo estava indo conforme o planejado e, de repente, isso aconteceu. Depois do diagnóstico desanimador do médico, tanto Ricardo quanto Janete perceberam o quanto queriam se tornar pais. Começou então um período de tratamento, com visitas a vários médicos, inúmeros exames e internações periódicas de Janete. Esse processo era caro, demorado e emocionalmente desgastante. A esperança seguida de decepções repetidas era difícil de suportar. Janete, normalmente calma e racional, chorava com frequência quando achava que o marido não podia ouvir. Mas ele percebia tudo, os olhos vermelhos, as pálpebras inchadas e, o mais doloroso, o olhar de desespero. Ricardo achava difícil ver a esposa nesse estado. Seu desejo principal já não era mais ter um filho, mas sim ver a felicidade da mulher que amava. Ele não sabia como ajudar Janete. O melhor que Ricardo podia fazer era apoiar a esposa. Ele marcava consultas nos melhores centros de reprodução do país, acompanhava Janete em procedimentos dolorosos e a confortava. Por que não desistimos disso? Ele às vezes sugeria. Essa corrida por um filho já ganhou um caráter meio doentio. Ricardo queria parar com aquilo. Vamos focar nas nossas carreiras. É importante para você. Antes, o trabalho e a atividade científica eram as coisas principais na vida de Janete. Os olhos da mulher brilhavam quando falavam de algum novo desenvolvimento ou projeto experimental. O trabalho inspirava Janete, dava força e energia para ela. E ela era boa no que fazia. Muito boa. Era respeitada, convidada para consultorias e era a pessoa a quem todos recorriam com perguntas difíceis. Agora Janete tinha mudado muito. Não pegava mais projetos interessantes, trabalhava estritamente das 9 às 5 e estava ansiosa para ir para casa assim que dava o horário. Uma cientista antes destacada agora preferia trabalhos simples e de rotina, e abandonou completamente suas pesquisas. Isso realmente assustava Ricardo. As mudanças deixaram Janete tensa. Ela ficou chorosa, irritadiça e um tanto preciosa. O mais preocupante era sua fixação na maternidade inacessível, tornando isso seu único foco. Nada mais a interessava ou agradava, e ela parou de se comunicar com amigos e colegas. Janete passava seu tempo livre estudando informações sobre seu diagnóstico. Os anos se passaram assim. De vez em quando, Janete se acalmava e voltava ao trabalho, mas o sonho da maternidade sempre ressurgia, levando a mais visitas a médicos, exames e pesquisas. A medicina está sempre avançando. Novas tecnologias reprodutivas aparecem, as antigas melhoram. Temos que tentar, ela costumava explicar ao marido. Ricardo sentia falta da Janete de antes, inteligente, determinada, compreensiva. Às vezes ela voltava por um tempo, e esses momentos eram uma bênção. Eles podiam discutir vários assuntos, assistir filmes juntos e planejar viagens. Poderíamos adotar uma criança do orfanato, Ricardo já tinha sugerido várias vezes para a esposa. Ele acreditava que uma criança, mesmo não sendo deles biologicamente, traria alegria para Janete e ajudaria a experimentar a maternidade. No entanto, Janete queria apenas seu próprio filho e permanecia focada nesse objetivo, alheia a tudo mais. 15 anos depois de se casarem, a tão esperada gravidez finalmente aconteceu, graças a outro tratamento experimental. Ricardo e Janete tinham quase 40 anos. Ricardo não esperava esse resultado. A notícia o surpreendeu e até assustou um pouco, perturbando sua rotina habitual. Depois de tantos anos vivendo só os dois, essa era uma mudança significativa.
Apesar dos enjoos constantes nos primeiros meses de gravidez, das dores abdominais e lombares recorrentes e das tonturas frequentes, Janete estava radiante. Sua gravidez foi desafiadora e exigiu que ela passasse a maior parte do tempo no hospital, recebendo constantemente soros intravenosos, tomando medicamentos e suportando injeções dolorosas. Houve várias ameaças de aborto. Ricardo não conseguia imaginar o que aconteceria com Janete se eles perdessem o bebê. Felizmente, os médicos conseguiram manter a gravidez devido ao monitoramento rigoroso de Janete. Para falar a verdade, Ricardo não nutria sentimentos calorosos pelo futuro filho. Ele literalmente via o bebê como um problema, um obstáculo impedindo sua esposa de viver uma vida normal. Suzy nasceu e Ricardo foi o primeiro a segurar sua bebezinha enrugada e vermelha nos braços. Janete, sua esposa, insistiu que ele estivesse presente durante o parto. Este é um evento significativo e há muito esperado, ela disse. Enfrentamos muitos desafios e está a nossa recompensa. Os médicos dizem que não teremos mais filhos. Ricardo estava relutante em estar na sala de parto. Ele temia o processo do nascimento e não sentia nenhuma reverência por isso, mas sentiu que tinha que estar lá. Quando Ricardo viu o rosto de sua filha recém-nascida pela primeira vez, sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo. Tinha mudado completamente. O bebê gritou, sobrecarregado pelas mudanças repentinas. Ricardo percebeu que sua filha estava com frio e dor. Um instinto inato lhe disse isso. Ele a segurou perto, balançando-a suavemente em seus braços. O bebê soluçou mais algumas vezes, olhou para ele e se acalmou. Ela se sentia segura com o pai. Ricardo percebeu que sua filha era agora a pessoa mais importante para ele, e que moveria montanhas por ela. Então o bebê foi entregue à mãe. Suzy precisava ser alimentada e Ricardo foi convidado a sair da sala. Você as verá mais tarde, disse a parteira com um sorriso. A mãe e o bebê precisam de um tempo a sós por enquanto. Ricardo e Janete eram pais dedicados, infinitamente fascinados por sua pequena Suzy. Eles encontravam alegria em tudo o que ela fazia, alcançar brinquedos, mover os membros e até seus murmúrios. Seu primeiro sorriso, dente e passos eram eventos monumentais para eles. Enquanto Ricardo trabalhava todos os dias, Janete ficava em casa com Suzy, mergulhando na maternidade. Ela havia esperado muito por esse papel e o abraçou plenamente. Ela cuidava de Suzy, massageando-a, cozinhando refeições nutritivas, levando-a para passear e estudando diligentemente literatura sobre desenvolvimento infantil para aplicar o conhecimento em sua própria filha. Como resultado, Suzy desenvolveu habilidades mais rápido que seus colegas. Ela começou a falar, desenhar, esculpir e abotoar botões mais cedo do que o esperado. Ricardo e Janete estavam encantados com sua filha inteligente e bonita. Fisicamente, Suzy se parecia com a avó de Ricardo, com seu cabelo escuro grosso, olhos castanhos e pele morena, levando Janete, loira de pele clara, a brincar lamentando, nada de mim. Ricardo respondia bem-humorado, sem surpresa, dizem que os genes escuros são mais fortes. De qualquer forma, Janete não podia deixar de admirar como as sobrancelhas escuras e os cílios longos e escuros de Suzy a tornavam tão marcante que ela nem precisaria de maquiagem. Suzy era uma menina gentil, obediente e incrivelmente curiosa, uma característica herdada de ambos os pais. Sua curiosidade era uma fonte de preocupação para Janete, pois Suzy estava sempre explorando. Ela se fascinava com tudo, desde itens nas prateleiras mais altas do armário até o funcionamento interno de um despertador e as profundezas de uma poça. Ela subia em árvores para observar frutas ou flores de perto e se equilibrava sobre poças, olhando atentamente para sua escuridão. O pai se orgulhava da natureza inquisitiva da filha. Janete compartilhava esse sentimento, mas frequentemente se cansava de ficar constantemente de olho nela. Mesmo assim, ela nunca reclamava, encontrando alegria nos desafios que vinham com a criação da filha. Ricardo às vezes achava que Janete protegia demais a filha. Ele pensava que seria bom dar mais liberdade para a menina. Mas não se metia no jeito que Janete cuidava de Suzy. Primeiro, porque Janete tinha lido muito sobre como criar filhos. Segundo, porque ela sonhou tanto em ser mãe que agora que conseguiu, Ricardo achava melhor deixar ela tomar a frente na educação da criança. Suzy adorava os pais. Ela ficava ansiosa esperando o pai voltar do trabalho, pronta para fazer um monte de perguntas e brincar.
Ricardo gostava de passear com a filha no parque depois do expediente, conversando sobre vários assuntos, de insetos a desenhos animados. Janete às vezes ia junto, mas geralmente preferia ficar em casa curtindo o sossego enquanto preparava um jantar gostoso. Ricardo levava Suzy pro playground com frequência. Lá a menina subia nos brinquedos à vontade, coisa que não fazia quando a mãe superprotetora estava por perto. Suzy fazia amizade fácil com outras crianças. Ricardo tinha certeza que ela ia gostar da creche. Mas Janete resistia à ideia. Ela tinha pedido demissão de propósito para cuidar de Suzy pessoalmente. Não tive ela para deixar para os outros cuidarem, dizia Janete. Quero aproveitar a maternidade por completo. Além disso, creche é só um depósito de crianças para pais que trabalham. Tenho muitas atividades planejadas para ajudar no desenvolvimento da nossa menina. É melhor ela ficar comigo. Embora Ricardo não discutisse, de vez em quando mencionava os benefícios da creche, destacando a presença de outras crianças e as atividades como canções e danças. Janete estava preparando a filha para uma carreira científica e acreditava que ela devia seguir seus passos. Suzy parecia capaz de se destacar nessa direção, pegando qualquer informação rapidamente. Porém, Ricardo notava outros talentos nela. A voz de Suzy era extraordinária, clara, ressonante e aguda. Quando ela cantava músicas de desenhos animados, Ricardo se pegava ouvindo atentamente. Sua experiência na escola de música, embora não muito bem-sucedida, lhe deu conhecimento suficiente para reconhecer o ouvido musical notável de Suzy. Talvez devêssemos levá-la a um professor de música para uma audição, Ricardo sugeriu à esposa. Suzy tem talento. Ela ainda é pequena, Janete descartou. Escolas de música aceitam crianças mais velhas. Suzy não precisa disso. Ela vai ser uma grande cientista, você vai ver. Tornar-se mãe encheu Janete de alegria, mas ela tinha mudado. Estava ansiosa demais e focava muito em Suzy. Mesmo assim, era uma melhora em relação ao tempo em que tentava engravidar. Ricardo ainda amava Janete, talvez até mais do que quando eram jovens. Eles tinham formado uma família e sua filha maravilhosa estava crescendo. Apesar de pequenos problemas, como a ansiedade excessiva de Janete com a filha, a vida deles estava cheia de felicidade. Ricardo sempre mimava a filha Suzy com presentes surpresa como doces, bonecas e bichinhos de pelúcia. Nada o deixava mais feliz do que ver os olhos dela brilhando de alegria ao ver um presente novo. Ouvir ela dizer a obrigada, papai, derretia seu coração. Ele nunca imaginou que poderia sentir emoções tão intensas por outra pessoa. Janete sempre fazia questão que os aniversários de Suzy fossem memoráveis. Ela planejava festas elaboradas com decorações temáticas e presentes. No segundo aniversário de Suzy, o tema foi Princesas da Disney. O terceiro aniversário foi uma festa do Palácio do Rei Submarino, inspirada no fascínio de Suzy por A Pequena Sereia. O quarto aniversário foi temático de unicórnios, refletindo o amor de Suzy por essas criaturas míticas. Em apenas uma hora, Janete conseguia transformar o apartamento num paraíso mágico para os personagens favoritos de Suzy. Queria poder montar em um, disse Suzy sonhadora. Janete apenas sorriu e acenou com as mãos, dizendo, filha, você entende que os unicórnios vivem longe, não aparecem por aqui. Entendo, e é muito, muito triste, respondeu Suzy. Ricardo decidiu realizar o desejo de aniversário da filha de qualquer maneira. Ele visitou o hipódromo e falou com instrutores que lidavam com pôneis. Teve uma ideia fantástica e tentou torná-la realidade. Um dos instrutores abraçou com entusiasmo o plano de Ricardo. Juntos, eles criaram uma fantasia de máscaras para um lindo pônei branco, que se passaria por um unicórnio. Um chifre de plástico torcido no velcro, fitas cor-de-rosa para a crina e cauda, tinta azul para desenhar corações nos lados do animal e uma coroa de flores artificiais faziam parte da transformação em um personagem de conto de fadas. Ricardo antecipava a reação alegre de sua filha. Era caro, mas ele estava disposto a gastar pela sua amada princesinha. Com a surpresa principal preparada, Ricardo encomendou um unicórnio de pelúcia como presente. O pai amoroso não parou por aí. Suzy tinha 4 anos e era hora de dar algo bonito e elegante, algo distintamente feminino. Ele queria que ela se acostumasse com isso desde cedo. Então, Ricardo encomendou a uma joalheria a criação de um conjunto maravilhoso de pulseira e brincos de prata.
O detalhe único era que as joias eram esculpidas em forma de pequenos unicórnios. Encontrar um artesão disposto a aceitar uma tarefa tão complexa levou tempo. Muitos profissionais relutavam em se envolver. Finalmente, um joalheiro idoso concordou com o projeto. Foi um processo demorado, cheio de melhorias e refinamentos constantes. No entanto, o produto final ficou tão bonito que Ricardo não pôde deixar de admirá-lo com espanto. Janete ficou igualmente encantada. "Meu Deus, que milagre é esse!" exclamou a mulher. "Nunca vi nada parecido." "E não existe mais nada igual no mundo", Ricardo respondeu orgulhosamente, saboreando a reação de sua esposa. "É exclusivo, especialmente para Suzy. Olhe, na pulseira o nome dela está gravado em caligrafia." "Que doce e requintado é tudo isso", concluiu Janete. "Um presente para uma verdadeira dama." A festa do 4º aniversário de Suzy foi um sucesso retumbante. Ela acordou com um apartamento enfeitado com balões, imagens vibrantes e decorações temáticas de unicórnios. Presentes dos pais estavam empilhados em uma cadeira ao lado de seu berço. Entre os brinquedos, vestidos elegantes e livros coloridos, as joias de unicórnio se destacavam. Suzy imediatamente pediu para usar a pulseira e não a tirou desde então. Ricardo observava sua filha alegre com um sorriso. À noite, os convidados chegaram e o apartamento instantaneamente ficou cheio de barulho e risadas. Avós, amigos de Janete e Ricardo, e crianças da idade de Suzy, todos se reuniram. Suzy, a aniversariante, foi coberta de presentes e elogios. No entanto, ela também queria surpreender seus convidados. Vestida como uma princesa, Suzy subiu em sua cadeira e cantou uma música de seu desenho animado favorito de unicórnios para todos. Ricardo ouviu a voz pura e cristalina de sua filha, seu coração inchando de ternura e alegria. Ele se maravilhou com a filha bonita e talentosa que o destino havia lhe concedido e Janete. Ele jurou mais uma vez fazer tudo ao seu alcance para garantir a felicidade de Suzy. Os convidados aplaudiram alto, chamando Suzy de volta para um bis. Ela atendeu alegremente, curtindo a atenção e os elogios. Desinibida, corajosa e carismática, Suzy era uma artista nata. Apesar dos planos de sua esposa, Ricardo sabia que sua filha estava destinada aos palcos. Ele acreditava que Janete acabaria entendendo isso. A surpresa principal da noite ainda estava por vir. Tanto as crianças quanto os adultos correram para fora, reunindo-se na varanda. Um unicórnio de verdade emergiu da entrada para o deleite de todos. Suzy gritou de alegria, um exemplo rapidamente seguido pelas outras crianças. Uma jovem fada, interpretada por uma instrutora entusiasmada, acompanhava o unicórnio. Ela usava um vestido leve e florido e deixava seus cachos loiros caírem sobre os ombros. Posso ir até ele?" Suzy perguntou à fada, tomada pela alegria. Seu maior sonho tinha se tornado realidade. "Claro que pode", a fada garantiu. "Ele ficará feliz em dar um passeio a você." Suzy aproveitou algumas voltas completas pelo quintal no unicórnio. Depois de desmontar, ela acariciou o rosto dele e perguntou se seus convidados também poderiam montar. "Claro, ele está aqui para tornar sua festa perfeita", disse a fada. Os jovens convidados se revezaram montando o pônei unicórnio pelo quintal com alegria nos olhos. A festa de Suzy foi inesquecível para eles também. Ricardo olhou para sua filha, vendo-a não apenas como inteligente e bonita, mas também gentil e atenciosa. Aos 4 anos, ela mostrava preocupação com os outros ao pedir à fada que desse um passeio de unicórnio a seus convidados. Que ideia atenciosa para uma criança de 4 anos! Foi um dia memorável, cheio de impressões vibrantes e fotos igualmente vívidas. Uma foto capturou Suzy abraçando um novo unicórnio de pelúcia. Uma pulseira de prata brilhava em seu pulso e uma tiara coroava sua cabeça. Ela sorria abertamente para a câmera, irradiando pura felicidade. Esta foi a foto que Janete entregaria aos investigadores apenas 3 meses depois. Numa tarde quente e ensolarada de setembro, durante o belo verão indiano, árvores douradas banhadas pela luz suave do sol e folhas farfalhando sob os pés, Janete e Suzy decidiram aproveitar o tempo maravilhoso com um passeio no parque. Coincidindo com as celebrações da cidade, a mãe sugeriu uma caminhada em família pelo parque, mas Ricardo declinou devido ao trabalho que trouxera da fábrica. Uma inspeção importante estava próxima e alguns relatórios precisavam ser concluídos com urgência.
Infelizmente, não poderei acompanhar minhas duas lindas damas, disse Ricardo, balançando a cabeça. Embora eu realmente gostaria. Mas papai, Suzy protestou, fazendo beicinho. Vestida com um leve vestido vermelho e uma boina combinando, ela parecia encantadora. A boina estava inclinada de lado com estilo e seus ombros eram adornados por duas tranças apertadas, amarradas com fitas de seda rosa. Seus novos sapatos de verniz completavam o visual. Não era um estilo particularmente moderno, mas era original e adorável. Janete gostava de vestir a filha como uma boneca, sempre em busca de peças estilosas e únicas. Suzy geralmente se destacava entre as outras crianças. Querida, preciso trabalhar, Ricardo gesticulou. Mas não se preocupe, este fim de semana prometo que iremos aos lagos. Aos lagos, Suzy se alegrou. Que ótimo! Vamos andar na roda gigante e dar pão aos patinhos, certo? Sim, Ricardo sorriu. E depois iremos à lanchonete comer suas panquecas favoritas com frutas vermelhas. Combinado. Combinado. E agora divirtam-se sem mim, mas me conte tudo antes de dormir, ok? E obedeça a sua mãe. Tá bom, Suzy abraçou o pai. As mangas de seu casaco vermelho subiram um pouco, revelando seus pulsos. Uma pulseira de prata com unicórnios brilhava em um deles. A menina nunca tirava sua joia favorita. Um dos brincos já tinha sido perdido devido a um fecho não confiável. O segundo, agora praticamente inútil, estava guardado numa caixinha na escrivaninha de Suzy. Ok, estamos indo, Janete, a mãe, sorriu para o marido. Ricardo abraçou a esposa, beijou a filha, acompanhou-as até o elevador e acenou para a porta que se fechava. A imagem de uma Suzy toda arrumada e feliz, sorrindo para o pai, ainda estava em sua mente. Ricardo não tinha ideia de que nunca mais veria sua filha. Ricardo voltou para o apartamento e sentou-se no computador, mergulhando em seu trabalho. Ele queria aproveitar ao máximo o tempo tranquilo antes que sua filha voltasse em algumas horas. Sabia que ela ia querer contar suas experiências e ele precisaria largar o trabalho para ouvir atentamente. Esse envolvimento dos pais, Ricardo sabia, era importante para as crianças. No entanto, cerca de uma hora depois, ele ouviu a chave girando na fechadura. Era cedo demais. Janete entrou correndo na sala e Ricardo imediatamente notou seu cabelo desgrenhado, a palidez anormal, os lábios trêmulos e o pânico em seus olhos. Suzy não voltou? Janete perguntou, olhando esperançosa para o marido. Ricardo balançou a cabeça, seu coração enchendo-se de terror. Mas ela estava com você, não estava? O que aconteceu? Ricardo perguntou confuso. Em vez de responder, Janete discou rapidamente o número da polícia. Ricardo ficou sabendo dos detalhes do incidente muito depois. Primeiro, Janete procurou freneticamente pela filha no parque, interagiu com a polícia e tentou se acalmar. Apesar de sua histeria, ela conseguiu responder todas as perguntas da polícia minuciosamente. A busca pela menina perdida no parque começou imediatamente. Equipes policiais vasculharam a área, acompanhadas por voluntários. O problema dos dois pais infelizes não deixou ninguém indiferente. A polícia convenceu Janete e Ricardo a ficarem em casa, argumentando que a menina poderia voltar sozinha. Precisamos que alguém fique em casa quando ela voltar. Vocês não vão ajudar na busca, o policial de uniforme os persuadiu. É um estresse desnecessário. Precisamos trabalhar com calma, sem distrações. Vocês entendem? Ricardo sentou-se no sofá, abraçando forte sua esposa trêmula. Janete se culpava implacavelmente, usando as palavras mais duras. Inicialmente, Ricardo quis culpar Janete também. Ela não foi vigilante o suficiente, perdeu a criança de vista. Porém, ao ver seu estado, ele se conteve. Não fazia sentido culpar alguém já sobrecarregado de tristeza. Isso poderia ter acontecido com qualquer um, pensou. Foi apenas um acidente infeliz. Não foi culpa de Janete. Tivemos um passeio tão bom pelas alamedas, a mulher soluçou enquanto compartilhava suas memórias. Suzy estava encantada com tudo o que acontecia no parque. Ela adorava os animadores, os fotógrafos com macacos, a música, o cheiro de algodão doce e pipoca, e as oficinas infantis. O parque estava lotado naquele dia, o que era esperado já que era o dia da cidade.
Eventos festivos sempre atraíam pessoas de toda a cidade. O epicentro da celebração era o palco de verão no centro do parque, onde um show festivo apresentava os melhores grupos infantis da região. Os pequenos artistas cantavam, dançavam, tocavam instrumentos musicais e encenavam trechos de obras famosas. Os apresentadores realizavam concursos para os jovens espectadores entre as apresentações e premiavam os vencedores. Suzy foi atraída para o palco. Eu não queria ir lá com ela, Janete contou ao marido. A multidão era enorme e ela é só uma criancinha. Por que precisávamos nos apertar no meio daquilo tudo? Mas ela queria tanto ver o show. Implorou, pediu, até tentou me subornar. Como sempre, estava determinada. Ricardo assentiu, entendendo exatamente quais eram as ambições de Suzy. Ela sonhava em se apresentar no palco um dia, pois era naturalmente uma artista e nada podia detê-la. Janete e Suzy se viram no meio de uma grande multidão. Janete esperava que, ao ver o mar de gente e o desafio de chegar ao palco, Suzy desistiria. Mas a garotinha não se intimidou e continuou se movendo em direção ao palco. Uma banda de rock local então começou a tocar. Eram jovens, mas já tinham aparecido na TV grande. Se Janete soubesse sobre a apresentação da celebridade, não teria levado Suzy para o meio da multidão, sabendo das consequências. Janete soluçou, havia tanta confusão, parecia que todo mundo no parque estava se amontoando perto do palco. Fiquei apavorada. Queria pegar Suzy no colo, mas não conseguia. Nos separamos e ela se perdeu no meio da multidão. Janete tentou chamar por Suzy, mas sua voz foi abafada pela música alta e pelos gritos da plateia. Quando o show acabou, a multidão se dispersou rapidamente. Janete correu ao redor do palco, perguntando a todos se tinham visto uma menininha de casaco vermelho com duas tranças. As pessoas apenas balançavam a cabeça e seguiam seu caminho. Janete vasculhou os caminhos, alamedas e playgrounds, procurando por uma pequena figura vermelha brilhante. Suzy estava vestida de forma tão chamativa que deveria ser fácil de encontrar na multidão, mas a menina não estava em lugar nenhum. Finalmente, Janete encontrou um guarda idoso. O senhor ouviu e propôs uma possibilidade que deu a Janete um lampejo de esperança. Talvez sua garotinha já tenha corrido para casa, disse ele. Ela pode ter perdido você de vista e encontrado o caminho de volta. Ela conhece o trajeto? Janete assentiu. Ela sabia o caminho. Então correu para casa, cheia de esperança e quase certeza. Suzy devia estar em casa, onde mais ela poderia estar? Mas para sua decepção, encontrou apenas um Ricardo surpreso no apartamento. Inicialmente, a busca foi intensa. Cartazes da menina desaparecida foram espalhados nos postes e paredes da cidade. Janete escolheu uma foto da festa de aniversário de Suzy para esses cartazes. No final do segundo dia, tanto os voluntários quanto os policiais começaram a expressar dúvidas sobre encontrar a criança viva, já que desfechos seguros geralmente ocorrem nas primeiras horas após o desaparecimento. No entanto, Ricardo e Janete se recusavam a perder a esperança. Eles vasculharam a internet em busca de histórias de crianças que voltaram para casa ilesas depois de semanas ou até meses desaparecidas. Tais casos existem e não são raros. Durante esse tempo, o casal mal conseguia comer, dormir ou beber. A incerteza sobre a condição e o paradeiro de sua filhinha era insuportável. Como poderiam comer sabendo que ela poderia estar em perigo? Ambos os pais começaram a perder peso visivelmente. Janete estava constantemente atormentada pela culpa, às vezes ficando histérica. Os piores períodos eram quando ela se sentava, balançava-se levemente e olhava fixamente para um ponto. Ricardo percebia isso como sua maneira de se desconectar da realidade para recompor os nervos, mas era uma visão assustadora. Durante esses dias difíceis, ele ficava preocupado em deixá-la sozinha. Várias semanas se passaram e Ricardo voltou ao trabalho. Servia como uma pequena distração, apesar dos pensamentos terríveis que persistiam. O que tinha acontecido com Suzy? Como ela estava sendo tratada? A ideia de sua amada filha, que só conhecia amor, atenção e carinho, agora aos cuidados de estranhos, era insuportável. Ele imaginava Suzy assustada e com saudades de casa, provavelmente chorando, e isso partia seu coração. Janete também estava arrasada. Tanto a mãe dela quanto a mãe de Ricardo ficavam com ela, temendo que ela pudesse fazer a si mesma.
Elas constantemente lembravam Janete que Suzy precisaria dela quando voltasse, mas a culpa e a saudade de abraçar a filha pesavam muito em Janete. Às vezes ela era tomada pela emoção, rasgando suas roupas, jogando pratos contra as paredes e gritando de desespero. Ricardo não tentava impedir ou acalmar Janete durante esses surtos. 3 meses se passaram desde o desaparecimento de Suzy. O inverno chegou e os esforços de busca diminuíram, embora não tivessem cessado. O investigador admitiu que as chances eram pequenas, mas garantiu que a busca continuaria. O casal ficou sabendo de estatísticas alarmantes. A cada ano, muitas crianças desaparecem no mundo todo e nunca são encontradas. Essa dura realidade nunca tinha passado pela cabeça de Ricardo antes. Eles tinham trazido sua menina delicada e talentosa para um mundo cheio de tristeza e desespero, e falharam em protegê-la. A principal teoria da investigação era sequestro. Afinal, se a menina tivesse simplesmente se perdido na cidade ou sofrido um acidente, ela teria sido encontrada. No entanto, Suzy tinha sumido sem deixar rastros. Alguém evidentemente tinha se esforçado muito para encobrir seus passos. Quando a primavera se aproximava, um voluntário encontrou as roupas de Suzy, seu casaco e boina, num lixão. O investigador pediu aos pais que identificassem as peças. Janete imediatamente confirmou que pertenciam à filha. Ela não podia estar enganada, já que tinha sido ela quem comprou o lindo conjunto para Suzy. O que isso significa? Ricardo perguntou esperançoso. É difícil dizer, o investigador deu de ombros. Talvez haja motivo para alívio. Parece que o sequestrador não pretendia machucar a menina imediatamente. Ele descartou as roupas porque eram chamativas e poderiam chamar atenção. Isso é bom. Isso é bom, Janete sussurrou. Após descobrir os itens, o casal ficou certo de que Suzy logo seria encontrada. Eles tinham esperado tanto tempo sem notícias e finalmente tinham uma pista promissora. Mas infelizmente o caso estagnou novamente. Ricardo tentou encorajar sua esposa a voltar ao trabalho. Ele sabia que o laboratório de pesquisa a receberia de volta com prazer, mesmo após uma ausência tão longa. Envolver-se no trabalho que amava poderia ajudar Janete a recuperar um senso de propósito e normalidade. Seu confinamento dentro das 4 paredes estava esgotando suas forças. O que você está dizendo? Janete retrucou. Então eu volto ao trabalho e Suzy volta para casa e não encontra ninguém? Você entende o que está sugerindo? Então Janete permaneceu em casa o tempo todo, só saindo quando o marido voltava. Ela passava horas vasculhando a internet por histórias de crianças que voltavam felizes para casa. Essas crianças tinham enfrentado todo tipo de situação. Algumas tinham fugido e vagado pelo país, enquanto outras foram sequestradas. Janete ponderava várias possibilidades sobre o destino de sua filha, mas eram apenas suposições. 13 anos se passaram. Janete tinha envelhecido significativamente, tornando-se uma mulher frágil com sérios problemas cardíacos. Ricardo achava incrivelmente doloroso ver sua esposa nesse estado. Ela ainda estava lidando com a perda. Ricardo também estava sofrendo. Ele entendia que o luto pela filha perdida duraria para sempre. Diferente de sua esposa, ele aceitou a situação, voltando à vida e ao trabalho. Ao contrário, Janete estava se levando à beira do esgotamento nervoso e da doença. Ela se culpava constantemente. Acordava gritando de pesadelos terríveis. Apesar de frequentes ataques cardíacos e da forte insistência do médico para internação, Janete recusava-se firmemente. Ricardo nunca admitiria isso para sua esposa, ela não entenderia, mas às vezes ele desejava que Suzy finalmente fosse encontrada, mesmo que morta. Então talvez Janete pudesse aceitar a terrível verdade. Haveria alguma certeza, diferente de agora. O caso fez pouco progresso ao longo dos anos. O marido era repetidamente chamado à delegacia para identificar crianças parecidas com Suzy. Alertas sobre a menina desaparecida eram enviados por todo o país. Ocasionalmente, ligações vinham de várias partes do país. Cidadãos preocupados afirmavam ter visto uma menina que se parecia com Suzy perto de uma loja, um playground ou um lago. Ricardo e Janete examinavam fotos e imagens de câmeras de segurança. Às vezes, até eles mostravam meninas sem teto encontradas em estações de trem. Mas Suzy nunca estava entre elas. Olhe mais de perto, o investigador insistia. Talvez seja ela.
Muito tempo se passou. Ela teria crescido e mudado. Mas ambos os pais balançavam a cabeça. Eles tinham certeza de que reconheceriam sua filha, mesmo que ela tivesse crescido. As ligações do investigador só pioravam a condição de Janete. Cada ligação trazia uma esperança desesperada, seguida de uma amarga decepção. Essas emoções reacendiam a dor que ela sentirá anos atrás, muitas vezes levando a crises histéricas e autocensura. Era preciso um esforço considerável de Ricardo para consolar sua esposa. Os conhecidos de Ricardo o incentivavam a deixar Janete, dizendo: ela mesma não está vivendo e está impedindo você de voltar ao normal. Você aceitou que Suzy não vai voltar. Você tem chance de se casar de novo, talvez se tornar pai novamente. No entanto, Ricardo não conseguia imaginar tal cenário. Ele ainda amava Janete. Sua esposa era a pessoa mais próxima dele. Suas tribulações compartilhadas os tinham unido. Embora ele não esperasse mais pelo retorno de Suzy, ainda acreditava que Janete se recuperaria de seu imenso luto e voltaria a ser ela mesma. Ele esperava que pudessem viajar novamente, acreditando que uma mudança de cenário seria benéfica. Mas as coisas não deram certo. Outro ataque cardíaco tirou a vida de Janete. Ela morreu nos braços de seu marido angustiado. A ambulância não chegou a tempo. Ele ficou de luto. Sentia muito pela vida arruinada de Janete. O homem repassou em sua memória a vida deles desde o desaparecimento da filha e tentou entender se ainda poderia ter feito algo por sua esposa, para tirá-la desse estado. Parecia que não podia. Alguns anos depois, Yasmin entrou na vida de Ricardo. Perto dos 60 anos, ele nunca imaginou tal mudança em seu destino. Yasmin, uma de suas colegas, era uma mulher divorciada que criou 2 filhos sozinha. Os rapazes já tinham seguido seus caminhos, um estudava na capital e o outro morava e trabalhava numa cidade litorânea distante. Acostumada a cuidar dos outros, Yasmin lutava contra a solidão e a sensação de não ser mais necessária. De alguma forma, ela e Ricardo foram se aproximando gradualmente. Ricardo se sentia à vontade e contente com essa mulher calorosa e atenciosa. Ele redescobriu a alegria de ter alguém que se importava com ele e tentava agradá-lo. Também gostava de se sentir como um guardião e protetor novamente. Logo, eles estavam morando juntos no apartamento de Ricardo. Ele tinha reformado todos os cômodos há muito tempo para apagar as lembranças de sua família anterior. Era doloroso demais ver as cortinas escolhidas por Janete ou os móveis infantis trazidos especificamente para Suzy e perceber que sua filha e esposa amada não estavam mais lá e nunca mais estariam. Yasmin conhecia bem a história de vida de seu parceiro. Ela apoiava Ricardo e seu conforto vinha na forma de abraços e carícias suaves, sem pressioná-lo com perguntas desnecessárias. Em troca, Ricardo também ouvia atentamente as histórias de vida de Yasmin. Ela tinha enfrentado dificuldades de um tipo diferente. Seu marido era um alcoólatra abusivo e escapar dele foi uma tarefa difícil. Criar 2 filhos sozinha não foi menos desafiador. Ainda assim, essas provações não quebraram Yasmin. Apenas a tornaram mais forte. É claro que o destino tinha preparado Ricardo para uma provação muito pior do que a dela. Apesar disso, ele suportava sua dor. Mas pensamentos sobre Suzy o assombravam de tempos em tempos. Qualquer coisa podia despertar as lembranças de Suzy em Ricardo, mas desta vez foi uma garotinha curiosa bombardeando seus pais com perguntas enquanto a família passava por ele. Ricardo deu uma última olhada na criança inquisitiva, sorrindo antes de virar para o outro lado. Ele se dirigiu a uma fonte. Uma pequena multidão tinha se reunido na praça. Inicialmente, ele não conseguia entender o motivo do interesse, mas então ouviu uma voz. Clara, aguda e ressonante. Alguém estava cantando perto da fonte, escondida pela multidão. A garota invisível cantava uma melodia de um desenho animado sobre unicórnios, o favorito de Suzy. A voz da jovem cantora tinha uma semelhança impressionante com a de Suzy. Ricardo sentiu lágrimas se formando em seus olhos enquanto uma nova onda de saudade o dominava. Incapaz de ignorar o canto, Ricardo abriu caminho pela multidão e ficou atônito com a cena que encontrou. Uma garota com mais ou menos a mesma idade que Suzy tinha quando desapareceu estava parada perto da fonte. Ela tinha uma leve semelhança com Suzy, apesar de suas características claramente ciganas, pele escura, cabelos longos e soltos, sobrancelhas pretas e enormes olhos castanhos.
Ela usava uma blusa de mangas compridas e uma saia longa até o chão, enfeitada com babados. Em volta do pescoço havia um colar volumoso, aparentemente grande demais para uma menina tão pequena. A garotinha cigana tocava com dedicação uma música dolorosamente familiar para o homem, dançando no ritmo. Os ouvintes sorriam e jogavam generosamente moedas e notas no chapéu aos pés da jovem artista. Vendo a recepção que recebia, a menina tocava com ainda mais entusiasmo. De repente, ela levantou a mão, executando outro passo de dança. Pulseiras brilharam em seus pulsos finos. Ricardo ficou surpreso ao reconhecer uma das pulseiras. Unicórnios. Era uma peça exclusiva para sua filha. Ricardo precisava examinar a joia mais de perto para ter certeza absoluta, mas já tinha uma forte intuição. A garota terminou a música e a multidão aplaudiu antes de se dispersar. Ricardo permaneceu imóvel perto do poste, sem saber o que fazer. Ele poderia se aproximar da criança e perguntar sobre a pulseira, mas não queria assustar a garotinha. Era melhor esperar que um adulto viesse buscá-la. Certamente eles estavam por perto e não deixariam uma menina tão jovem sozinha. E de fato, alguns minutos depois, um adolescente moreno de olhos negros e cabelos cacheados se aproximou da menina. Ele sorriu para a cantora, perguntou algo e ela respondeu. O rapaz deu um tapinha na cabeça dela, pegou o chapéu com o dinheiro com a mão livre e levou a menina para longe da praça. Preocupado, Ricardo seguiu as crianças. Ele não tinha certeza de sua próxima ação. Deveria abordar o garoto diretamente? Se fizesse isso, o rapaz provavelmente agarraria a garotinha e fugiria. O menino parecia cauteloso, e uma atenção indevida poderia assustá-lo. Então Ricardo manteve distância e continuou seguindo-os. As crianças passaram pela praça principal, navegaram por um labirinto de ruas estreitas e se encontraram nos arredores da cidade. Um terreno vazio se estendia além da rua, seguido por uma estrada de contorno. De longe, Ricardo avistou um acampamento, carroças, pessoas ao redor de fogueiras e barulho. Era para lá que as crianças estavam indo. Ricardo contemplou segui-las e falar com os adultos, mas será que seria bem-vindo? Apesar de sua apreensão, ele se sentiu compelido a continuar sua investigação. Pela primeira vez em anos, ele tinha encontrado uma pista potencial sobre Suzy. Poderia ser essa a descoberta que ele precisava para encontrar sua filha? Ele finalmente descobriria o que aconteceu com sua princesinha? Com determinação, Ricardo continuou seguindo as crianças. De repente, o menino notou, olhou para trás com cautela e acelerou o passo. A garotinha mal conseguia acompanhá-lo, correndo pela grama com seus pezinhos em tênis achatados. De repente, da última casa da rua, surgiu uma jovem cigana. Era claro que ela era a mãe da pequena cantora. A menina rapidamente soltou a mão do rapaz, correu para a mulher e a abraçou. A bela cigana cobriu o rosto da criança de beijos, sussurrando palavras carinhosas em seu ouvido. A pequena cantora riu alegremente. Ricardo ficou paralisado. A jovem cigana, seu cabelo, olhos, sobrancelhas, lábios, ela tinha uma semelhança impressionante com a avó de Ricardo, com quem Suzy também se parecia tanto. A realização atingiu Ricardo como um banho de água fria. Não, não pode ser. O rosto bronzeado da mulher, o sorriso de dentes brancos, os grandes brincos de ouro e uma pinta distintiva, uma pinta na bochecha que Ricardo achou surpreendentemente familiar. Tinha o formato de um pequeno coração, exatamente como a de Suzy. Suzy sempre ficava feliz por ter a mesma marca na bochecha que o unicórnio do desenho animado. A mulher notou o olhar intenso de Ricardo e seu sorriso lentamente desapareceu. Ela segurou a criança mais perto e estava prestes a ir embora quando Ricardo gritou: Suzy! Suzy! A cigana parou, examinando o estranho homem maduro diante dela. Apertando sua filha, ela se aproximou resolutamente dele. Com licença, Ricardo começou. Não tenha medo. Não vou machucar você. Só preciso que você faça uma previsão. A última frase escapou inesperadamente, os primeiros pensamentos que passaram por sua cabeça. Afinal, sabia-se que as mulheres ciganas liam a sorte para ganhar a vida. Ler a sorte? A moça sorriu, e a garotinha em seus braços espelhou seu sorriso. Tudo bem, vou ler sua sorte, ela disse. Esmeralda, volte para o acampamento e espere por mim lá.
A menina assentiu obedientemente e correu em direção ao acampamento cigano, seguindo o rapaz que já estava perto do terreno vazio. O nome dela é Esmeralda, Ricardo perguntou, sorrindo para a mulher cigana. Quanto mais ele a observava, mais se convencia de que ela era Suzy crescida. O homem percebeu que poderia estar deixando sua imaginação correr solta, mas havia coincidências demais. Sim, o nome da minha filha é Esmeralda, a mulher finalmente respondeu. O que você quer que eu preveja? Muitos anos atrás, minha filha foi sequestrada enquanto passeava com a mãe. Elas foram pegas numa multidão e ela se perdeu no tumulto. Nunca foi encontrada. Quero saber o que aconteceu com ela. Estou disposto a pagar o que for preciso, Ricardo disse. Filha sequestrada? A voz da mulher cigana tremeu. Isso é assustador. Não posso prever uma coisa dessas. Posso perguntar onde sua garotinha conseguiu aquela pulseira? Minha filha tinha uma igual, Ricardo perguntou, temendo que a mulher pudesse ir embora após sua pergunta. Eu também tenho uma pergunta, ela rebateu. Por que você me chamou de Suzy? Esse era o nome da minha filha, Ricardo admitiu, rindo da reviravolta inesperada em sua conversa. Meu nome é Penélope. É assim que os ciganos me chamam. Mas atrás desta pulseira, que nunca tirei, está escrito Suzy. Vim até você porque me chamou por esse nome. É estranho e interessante. Não acredito, Ricardo murmurou. Aparentemente, você realmente pode ser minha filha. Me conte sobre você, por favor. Quem são seus pais? Há quanto tempo você está no acampamento cigano? Você nasceu lá? Penélope balançou a cabeça. Não, sou uma enjeitada. Meu pai me encontrou esfarrapada e faminta na estação de trem. Não me lembro disso, era pequena. Mas esta pulseira está comigo desde que me lembro. Me disseram que minha avó me deu. Agora percebo que é de outra vida. Eu a encomendei para o 4º aniversário da minha filha, disse Ricardo, balançando a cabeça. É única, não pode haver engano. Pertencia a Suzy. Acredito que seja você. Me conte mais sobre você. Penélope suspirou. Desde o momento em que cheguei nesta cidade com minha família, tudo parecia familiar. As paisagens urbanas, os cheiros, as situações. Agora nosso encontro. Quero entender tudo isso também. Penélope então começou a contar sua história. Desde pequena, ela sabia que seu pai Silvanas a tinha encontrado na estação de trem e a sua família te abandonou, diziam. Os brancos fazem isso com frequência para se livrar de filhos indesejados. Nós ciganos temos uma atitude diferente em relação às crianças. A família de Silvanas, que já tinha 4 filhos, acolheu a menininha em sua casa. Ela foi tratada com carinho e ternura pela mãe Camille, pela avó Riana e por seus irmãos. A garotinha, que tinha um dom para cantar e dançar, logo se tornou um membro querido e valioso da família. Seus talentos também representavam uma potencial fonte de renda. Como o resto da comunidade, a família vivia em uma van, viajando pelo país e parando em várias cidades. A paisagem, as pessoas e as casas mudavam conforme se moviam. Penélope conheceu tanto grandes cidades metropolitanas quanto pequenos assentamentos urbanos, encontrando novas pessoas e se apresentando em praças públicas. Era assim que os ciganos ganhavam a vida. Ao chegar a um novo local, as crianças cantavam e dançavam, as mulheres liam a sorte e os homens se envolviam em seus próprios negócios secretos e sérios. Só quando ficou mais velha, Penélope entendeu do que se tratavam esses negócios: roubo. Era por isso que nunca ficavam muito tempo em um lugar, para evitar perseguição, retaliação e a polícia. Penélope gostava de seu modo de vida. Amava seu pai Severo Silvanas, sua mãe afetuosa e falante Lavínia, e seus irmãos atenciosos, embora diferentes. Tinha uma relação particularmente próxima com sua avó Riana, mãe de Silvanas. A velha senhora mimava Penélope, contando-lhe histórias, dando-lhe joias e realizando rituais para mantê-la feliz e saudável. Eles frequentemente falavam mal dos meus pais biológicos, disse Penélope, estudando o rosto de Ricardo em busca de características familiares. Afirmavam que os brancos eram irresponsáveis com seus filhos. Mas eu via um quadro diferente nas ruas da cidade. Sim, havia crianças de rua, mas também via muitas famílias abastadas com crianças felizes e seguras.
Finalmente, deduzi que eram meus pais biológicos que estavam errados, porque por que outro motivo uma criança seria deixada em uma estação de trem? Ela olhou para Ricardo desafiadoramente. Ele entendeu a implicação. Se ele realmente fosse seu pai, então era responsável por deixar uma garotinha sozinha na estação de trem, faminta e em trapos. Como fui parar na estação de trem? A cigana perguntou, encarando o homem. Você não cuidou da sua filha ou decidiu abandoná-la? O que você está dizendo? Ricardo retrucou. Nossa menininha era nosso tesouro mais precioso. Ele começou a relembrar os 4 anos felizes que ele e Janete passaram com sua linda filha. Descreveu a luta que enfrentaram para ter uma criança, depois narrou os primeiros anos de Suzy, relembrando aqueles momentos calorosos e alegres. Tinha esquecido muito pouco. Lembrava-se das primeiras habilidades de Suzy, suas viagens compartilhadas, passeios e férias esplêndidas que Janete havia planejado para a filha. Nossa menina amava unicórnios e cantava lindamente, assim como sua filha Esmeralda, concluiu Ricardo. Como ela sabia a música que cantou na fonte? Era a favorita de Suzy. Ela costumava cantá-la de uma maneira muito parecida. Penélope não respondeu imediatamente. Parecia estar tentando se lembrar de algo. Eu a ensinei, a mulher finalmente disse. Algo da minha vida passada permaneceu, não apenas a pulseira. Eu me lembrava dessa música. Surpreendentemente, eu sabia ler aos 4 anos e mantive essa habilidade. Não ensinamos as meninas a ler, apenas os meninos, e mesmo assim apenas superficialmente. Mas eu sei ler. Às vezes, eu sonhava com pessoas que me amavam profundamente. Não me lembro de seus rostos, mas me lembrava de suas mãos, quentes e carinhosas. Pensei que fosse minha imaginação. Também, agora mesmo, quando você estava contando a história, me lembrei de algo. Sim, eu realmente montei em um unicórnio, um de verdade. Sonhei com essa cena várias vezes, e o unicórnio era exatamente como você acabou de descrever. Então, somos realmente pai e filha? Perguntou Penélope, sua voz tremendo. Só podemos confirmar após uma análise de DNA, disse Ricardo, sua voz também tremendo, mas parece ser verdade. Penélope pressionou os dedos nas têmporas e franziu o nariz, exatamente como sua mãe costumava fazer quando estava preocupada. Então, o que fazemos agora? A jovem mulher olhou para o homem maduro, seu rosto cheio de confusão, buscando garantias. Acho que precisamos verificar tudo para ter certeza, mas não tenho mais dúvidas de que você é Suzy. Há coincidências demais, disse Ricardo. Acho que você deveria voltar para sua casa real. Ou, você quer continuar vivendo no acampamento cigano? Você não mencionou que era feliz com os ciganos? Era assim quando eu era criança, Penélope balançou a cabeça. Quando cresci, tudo mudou. As crianças no acampamento são tratadas de forma muito diferente, mas a vida para os adultos não é doce. Há muitas tarefas e as mulheres devem obedecer aos homens inquestionavelmente. O marido pode até bater em sua esposa por desobediência e não enfrenta consequências. Não posso fazer o que quero fazer, ler, passear, estudar. E tenho que enganar as pessoas por dinheiro. Essa é a coisa mais desagradável. Se eu não trouxer dinheiro para casa à noite, serei punida. E já fui punida mais de uma vez. Penélope então contou como Silvanas a casou quando ela tinha cerca de 16 anos. Sua família havia escolhido um noivo adequado para sua única filha, o filho de um cigano rico, Damián. O noivo era tão jovem quanto Penélope. Era bem conhecido no acampamento que ele estava apaixonadamente apaixonado por outra pessoa. No entanto, a garota não era sua igual, então o casamento não era possível. Penélope chorou antes do casamento. Ela não queria se casar, mesmo que Damián fosse jovem, bonito e rico. Ela ainda se sentia uma criança. Além disso, estava ciente dos sentimentos do noivo por outra garota. Eles acabaram se casando devido à pressão familiar. Essa união trouxe Esmeralda para a família. Penélope descobriu um amor profundo por sua filha. Esmeralda se tornou o centro de seu mundo, proporcionando um farol de luz em sua vida. Damián, no entanto, permaneceu indiferente tanto à esposa quanto à filha, concentrando-se em seus próprios interesses. Todos estavam cientes disso, mas era um comportamento aceitável para um homem. Penélope não se importava e não sentia ciúmes.
Sua atenção estava completamente absorvida por sua filha. Ela cantava canções para ela, confeccionava roupas bonitas e trançava seu cabelo. Esmeralda herdou o talento da mãe para cantar e dançar. As pessoas do acampamento decidiram utilizar esse dom plenamente. À medida que Esmeralda ficava mais velha, ela se tornou uma artista de rua. Ela se apresentava em várias praças da cidade e o fazia com prazer. O público aplaudia a jovem generosamente, compensando-a por suas performances. Esmeralda respondia à sua apreciação com um sorriso feliz. No entanto, Penélope estava profundamente preocupada com o futuro de sua filha. Ela percebia que Esmeralda estava destinada a seguir o mesmo caminho que ela. Esmeralda não receberia educação ou uma carreira profissional, em vez disso, continuaria a entreter as pessoas com sua voz. Penélope temia que, à medida que Esmeralda crescesse e perdesse seu charme infantil e sua espontaneidade, ela seria transformada em uma leitora de sorte. Acho que eles te sequestraram na multidão, disse Ricardo, olhando para sua filha, agora convencido. Ele lamentava os anos perdidos que sua filha passou entre estranhos, aderindo a tradições desconhecidas e regras rígidas. Mas tudo mudaria agora. É possível, ela balançou a cabeça. No meu tempo, isso não acontecia, mas a avó Rihanna me contou que no passado, casais ciganos sem filhos pegavam crianças das ruas das cidades. Eles escolhiam os pequenos que mal se lembrariam do passado e os criavam como seus. A avó Rihanna disse que tentavam encontrar bebês de cabelos escuros para evitar suspeitas. Uma criança loira entre ciganos de cabelos escuros seria conspícua. E você se parece exatamente com minha avó, Ricardo sorriu. Vou te mostrar as fotos depois. A semelhança é incrível. Esse fato provavelmente também jogou contra nós. Os ciganos te escolheram porque você se parecia um pouco com eles. Ainda não consigo acreditar, Penélope parecia completamente perdida. Ela olhou entre a torre claramente visível daqui e Ricardo. Então você vai sair daqui agora mesmo? Vai levar a criança, reivindicá-la como sua e nunca mais voltar? Eu vou com você, só por precaução. Não é tão simples. Eles não vão me deixar ir. O que você quer dizer com não vão te deixar ir? Vou chamar a polícia. Eles serão presos por sequestro. Não, temos que lidar com isso de forma diferente. Você não conhece essas pessoas. Precisamos agir secretamente. Depois, teremos que ir embora, porque eles vão me procurar e acabarão me encontrando. A traição é severamente punida aqui. Você também estará em perigo. Pense bem. Você realmente quer tudo isso? Quer perturbar sua vida tranquila? Ricardo não hesitou nem por um segundo. Claro que estou pronto, respondeu imediatamente. Tudo bem, então vamos fazer assim, propôs Penélope. Amanhã, vou com a Esmeralda para a praça. Sempre acompanho ela. Somos monitoradas durante o dia. Eles checam de manhã, depois por volta do meio-dia e novamente à noite. Às 11 horas, venha nos buscar. Nesse horário não estamos sendo seguidas. Teremos que nos esconder, ficar de molho por um tempo. Talvez uma semana, talvez um mês. Eles vão me procurar. Podem se esconder no meu apartamento. Ninguém vai procurar por você lá, sugeriu Ricardo. Você mora sozinho? Penélope perguntou. Ninguém vai se importar com a gente? Não, mas não moro sozinho, disse Ricardo. Mas ele tinha certeza de que Yasmin entenderia, como sempre fazia. É minha mãe? Sua esposa? Penélope perguntou. Ricardo balançou a cabeça novamente. Uma pontada dolorosa atravessou seu coração. Janete não tinha esperado pela filha e tinha partido sem saber o que aconteceu com Suzy. Era tão triste, tão doloroso. Amanhã às 11 horas, venho buscar vocês, ok? Tudo bem. Tenho que ir agora. Penélope virou-se rapidamente e correu para o acampamento cigano. Parecia que já esperavam por ela. Pelo resto do dia e da noite, Ricardo ficou no estado estranho. Estava cheio de alegria e então, de repente, cheio de dúvidas. E se Penélope não fosse Suzy, afinal? Ao lado da moça, ele não tinha dúvidas de que era sua filha.
Mas agora que ela estava longe, parecia que ele tinha imaginado esse encontro e manipulado os fatos para se encaixarem em sua narrativa. Yasmin, que sempre ouvia Ricardo atentamente, também ficou muito empolgada, quase às lágrimas. Diferente de Ricardo, ela tinha certeza de que tudo daria certo. Essa mulher é definitivamente Suzy, afirmou Yasmin. Tais coincidências são impossíveis. Mal posso esperar para conhecê-la e a filha dela. Ricardo não dormiu aquela noite. Ficou se revirando na cama, preocupado com a ideia de que Suzy e Esmeralda poderiam não aparecer na praça perto da fonte no dia seguinte. Suzy, sendo bastante capaz de mudar de ideia, poderia escolher um caminho de vida diferente. Ou será que ela estava apenas enganando ele? Por quê? Talvez ela só gostasse de enganar os outros. No dia seguinte, tanto Yasmin quanto Ricardo tiraram folga do trabalho. Ricardo chegou à fonte mais cedo do que o combinado. A pequena Esmeralda, assim como no dia anterior, encantava a multidão com sua voz clara e cristalina. Suzy inicialmente estava fora de vista, mas então Ricardo a avistou. Ela estava sentada a uma certa distância, observando sua filha atentamente. Seus olhares se cruzaram e ela fez um gesto para que ele esperasse. Ele assentiu, entendendo, e continuou observando, tentando não perder nenhum momento importante. Finalmente, Suzy se levantou do banco, caminhou rapidamente até Esmeralda, pegou a garotinha nos braços e então correu até Ricardo. De lá, eles caminharam pelas ruas estreitas até chegarem ao estacionamento onde Ricardo tinha deixado seu carro. Penélope olhava constantemente por cima do ombro, preocupada que estivesse sendo seguida, mas não havia ninguém atrás deles. Yasmin recebeu as duas fugitivas calorosamente, oferecendo-lhes roupas confortáveis e uma refeição caseira. Ela adorava cuidar dos outros e agora tinha duas pessoas precisando de afeto e conforto. Penélope olhou ao redor, como se tentasse se lembrar do passado. Reformei o apartamento, explicou Ricardo. Está completamente transformado desde que você morava aqui. Mas sabe, a sensação da janela parece familiar, respondeu a jovem mulher pensativamente. Falta alguma coisa, no entanto. Acho que costumava haver uma árvore alta aqui. Seus galhos arranhavam o vidro. Eu realmente gostava disso na época. Foi cortada, respondeu Ricardo, surpreso com a memória detalhada de Suzy. Bloqueava a luz, então foi removida. Que pena, disse Penélope suavemente. O avô e sua jovem neta passeavam pela beira do mar, seus pés descalços deixando marcas na areia molhada. Esmeralda estava cheia de perguntas, assim como sua mãe costumava ser. Era uma menina esperta e inteligente, já mostrando aptidão para aprender. Ricardo tinha certeza de que ela se sairia bem na escola, pois já sabia ler, escrever e contar com facilidade. Ricardo agora levava Esmeralda para a escola de música. A família tinha concordado que seu talento evidente não deveria ser desperdiçado, e Suzy a matriculou em aulas de música. Inicialmente, os professores hesitaram devido à pouca idade de Esmeralda e sugeriram esperar mais um ano. No entanto, suas opiniões mudaram depois de ouvir sua audição. Era um dia ensolarado de setembro e a escola tinha começado. Ricardo acompanhava Esmeralda para sua quarta aula de música. Até agora, ela estava encantada com a escola de música, e ele esperava que seu entusiasmo persistisse. Se não, eles explorariam outros interesses para Esmeralda. O homem mal podia acreditar como sua vida tinha mudado. Um ano antes, Penélope e Esmeralda tinham se escondido no apartamento por cerca de um mês. O acampamento cigano já tinha partido há muito tempo, mas ciganos continuavam vasculhando a cidade, questionando as pessoas. Uma vez, um jovem até se aproximou de Ricardo, perguntando se ele tinha visto uma mulher cigana com uma criança pequena, acrescentando que ela era mentalmente doente e perigosa. Incapaz de se sentir à vontade na cidade, Suzy propôs se mudar para outro lugar. Ela tinha certeza de que eles voltariam para puni-la por sua traição. Como sempre, pelo bem da felicidade e tranquilidade de sua filha, Ricardo estava preparado para qualquer coisa. Yasmin o apoiou e sugeriu uma mudança para uma cidade litorânea onde seu filho mais novo morava. E lá estavam eles, num lugar tranquilo e aconchegante à beira-mar. Yasmin tinha conseguido um emprego na biblioteca local. Ela gostava de cuidar dos filhos de seu filho e de Esmeralda. As crianças se tornaram amigas e gostavam de passar tempo juntas. Suzy estava se adaptando gradualmente ao seu novo mundo.
Anos atrás, Janete tinha grandes planos para a carreira da filha. O tempo passou irrevogavelmente, e Suzy, sem educação formal, agora está fazendo um curso de cabeleireira à noite. Ela canta num restaurante, para o deleite do público. Ela gosta do palco e a renda extra é um bônus. Ricardo agora está tranquilo em relação à sua filha. Ela é inteligente, motivada e trabalhadora. Fez muitos amigos em seu novo lar, embora seja cautelosa ao falar sobre seu passado, temendo que rumores possam levar os ciganos a encontrá-la. Ela ainda luta com alguns medos, mas Ricardo e Yasmin estão lá para apoiá-la. Tudo bem, vamos calçar nossos sapatos, Ricardo ordenou, carregando seus chinelos e as sandálias de sua neta na mão livre. Podemos dar um mergulho? A água está tão quentinha, sugeriu a menina. Você vai se atrasar para a aula, o avô feliz sorriu. Vamos fazer isso mais tarde, depois da aula. Combinado. Combinado, Esmeralda concordou placidamente. Então vamos ao lago da cidade alimentar os patos, ok? Ricardo olhou para sua neta, lembrando-se da pequena Suzy, que muitas vezes pedia para ele acompanhá-la ao lago para alimentar os patos. Ricardo estava bastante satisfeito. Sua filha, sua neta, sua amada companheira estavam ao seu lado. Apenas pensamentos sobre Janete o perturbavam. Ele lamentava profundamente que sua esposa nunca tivesse descoberto o destino de sua filha perdida. Mas não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso agora. Vovô, no que você está pensando? Esmeralda puxou o braço de Ricardo e exigiu uma resposta. Você está com aquela cara triste de novo. Não é triste, é pensativa, ele respondeu. Estou tentando decidir se depois da aula devemos ir à pizzaria ou à sorveteria. Não sei, a menina ficou pensativa, então sorriu levemente e perguntou, vovô, eu tenho uma cara pensativa como a sua agora? Ricardo olhou para essa criança alegre e brilhante e sorriu. Todos os pensamentos tristes e preocupantes imediatamente deixaram sua cabeça.